Fala galera, beleza? Aqui é o Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, criação de personagem, tá? Pra você que tá buscando aí fazer o seu mangá, mas ainda não tem um personagem bacana, não tem um design legal. Eu botei aqui como parte 1 porque é isso mesmo, né? Eu vou fazer uma série de vídeos agora só pra criação de personagem, desde da parte da aparência dele, né? Até a parte da emoção, da construção da mente do personagem mesmo, beleza? Então, vamos lá. Essa semana aqui, a gente ainda vai ter esse vídeo, né? Que é o de hoje, criação de personagem. Na quarta-feira eu vou lançar o vídeo no detalhe do Midoriya, do Boku no Hero Academia. E na sexta sai como desenhar os olhos, né? Então, se inscreve aí, tá? Pra você não perder, porque isso aqui são 3 playlists diferentes, mas a partir de agora cada vez mais os vídeos vão estar mais ligados entre si, né? Pra gente conseguir montar esse mangá aí que a gente tá buscando, tá bom? Então se inscreve aí pra não perder, porque como são listas diferentes, eu acho que dificilmente o YouTube vai te avisar, porque o canal tá no começo ainda, tá bom? Então dá essa força aí, valeu? Então vamos lá, criação de personagem. Hoje a gente vai focar mais na parte visual do personagem, né? Então eu criei esse carinha aqui. Vocês estão vendo que é um personagem bem simples, né? Como a gente está falando de mangá, no mangá tudo é muito exagerado, desde das expressões faciais até as reações dos personagens e os visuais também. O personagem ele tem que ser um personagem divertido, não só cômico assim, mas que chame a atenção, né? Principalmente o seu personagem principal, esse que provavelmente é o primeiro que você vai fazer, né? Então, por exemplo, você tem um personagem aí que você já fez, tipo esse meu aqui. Eu fiz ele pequenininho assim, só pra gente conseguir ilustrar melhor aqui, tá? E aí você, por exemplo, tem o personagem aí e você não sabe... Você acha que tá meio sem graça, então isso pode acontecer mesmo. Então, o que a gente vai focar? Nesse momento, você precisa fazer muito teste mesmo. Você vai testar, por exemplo, esse daqui é um cabelo que eu já usei num personagem meu, mas, por exemplo, você tem um personagem aí que tá um pouco sem graça, o que a gente vai buscar melhorar? Primeiro, o tipo de cabelo, você vai ter que testar aí diversos tipos de cabelo, né? E ver um que fica melhor, mais interessante, na verdade até menos normal, tá? A gente vai passar por todos esses pontos. No final, se você começar a montar tudo um em cima do outro, vai ficar uma salada de fruta bem doida mesmo, e seu personagem vai ficar parecendo uma fantasia de carnaval. Mas é normal, cara. E às vezes, dependendo do tipo do personagem, se for um personagem mais cômico, é até legal, é interessante você fazer, tá? Como você tá, não sei, buscando um personagem principal, não sei qual que é o estilo do mangá que você vai fazer, é sempre no teste. Então você vai mudar o tipo de cabelo para ver se fica um cabelo mais interessante. Às vezes você pode mudar aqui, ó, esse ponto do formato do rosto, né? Não só o cabelo em si, mas o formato do rosto. Esse tá assim quadradinho, você pode tentar ele mais redondinho assim. Você pode fazer ele com aquela gordurinha aqui. Não sei, você pode fazer ele um rosto mais fino. Depende do estilo de mangá que você quer fazer, né? Tá bom? Que é mais? A gente pode buscar essas pequenas marquinhas aqui, estão vendo? Esse tipo de coisa é legal também. Alguma marquinha característica dele, não sei. Você pode tentar mudar o estilo do nariz e da boca também, fazer uns testes aí, né? Pode mudar, sei lá, aquela boquinha separada assim. Pode fazer um bocão. Outra coisa também, o estilo da roupa, tá? Essa aqui eu botei uma camiseta bem simples nele, mas você pode botar, não sei, algum
cachecol aqui, para deixar ele mais interessante. O próprio estilo da roupa, vai depender bastante de qual ambiente que vai passar a sua história, né? Se é um ambiente... Esse aqui, na verdade, até um design de um personagem que existe, mas ele bem no começo da série, que ele era tipo um estudante de escola normal, então era praticamente o uniforme dele. Só tinha a marca da escola aqui, né? Mas isso vai depender muito do seu personagem. Se você tá fazendo o cara, sei lá, no deserto, é um tema futurístico, você vai ter que adequar a isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode tentar ver, por exemplo, desfile de moda mesmo, que tem uns estilistas que botam umas roupas bem doidas assim. É uma referência bem legal. Às vezes fica uma coisa meio bizarra assim a gente olhar no nosso dia a dia, mas no mangá fica interessante, entendeu? Aqui também você pode colocar um óculos, não sei, pode ficar legal, depende do seu personagem. Um óculos assim ou um óculos escuro, não sei, também pode ser. Mas esses monte de acessórios assim, no final pode ser que fique muito, até demais, né? Mas aí você vai vendo o que fica legal, o que não fica, e vai alterando no personagem, tá? Por exemplo, o estilo do tênis. Aqui eu botei um tênis bem simples, mas pode ser um tênis mais elaborado, mais com a sola mais definida. Tudo isso vai agregar no personagem, né? Esses pequenos detalhes. Principalmente os detalhes que são específicos dele, né? Por exemplo, esse daqui ele tinha uma luva bem grande, assim, que é a luva que dava o poder pra ele. Então ele tinha uma luva bem grandona, assim, ele ficava com uma mão grandona e a outra pequena, assim, estilo Hellboy, sabe? Então, tudo isso que você vai ter que ir somando ao seu personagem pra você conseguir fazer um personagem legal, interessante, né? Daqui a pouco a gente vai passar nos próximos vídeos para questão de proporção dos personagens. Por enquanto eu acho que fica uma boa lição de casa aí, você treinar bastante tudo isso daqui. Você pode tentar mudar também, por exemplo, o próprio estilo do personagem. Por exemplo, se você tem um personagem pequeno assim, dessa forma, você pode tentar fazer ele um tamanho maior, um estilo de desenho diferente, né? Se você ainda não tiver o seu estilo pronto, você pode tentar, por exemplo, ali ele tá com um olho mais tipo estilo Digimon, né? Você pode tentar fazer um olho estilo One Piece nele, por exemplo. Ver se fica legal, não sei. Você pode ir fazendo toda essa mudança. Aqui já mudei o nariz, deixei a marquinha característica dele, ó. E vou mudar a boca, por exemplo. Pronto. A boca já mudou também. O cabelo é o cabelinho dele, vai ficar. E aí você vai fazendo esse tipo de mudança que vai ter que testar mesmo e ver qual que fica melhor, né? Dentro do seu estilo de história. Lembrando que isso é apenas o começo, tá, gente? É só pra você testar bastante, ver qual estilo fica mais legal no seu personagem, pra gente já passar para os próximos passos na semana que vem, tá bom? Lembrando que essa semana ainda tem o vídeo dos estilos de olhos. Se você não tá confiante aí ou ainda não se decidiu no qual estilo de olho você vai usar no seu personagem, assiste esse vídeo aí, se inscreve aí para não perder, que eu vou mostrar diversos estilos de olhos e qual geralmente é usado para cada tipo de personagem, tá? Então por hoje é só, galera. Fica aí uma dica rápida de como deixar o seu personagem mais interessante pra gente colocar no nosso mangá, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!